A gente vai falar do assunto em Nova Serrana. As denúncias de suspeita de compra de votos na Câmara de Vereadores, que nós apresentamos ontem com exclusividade, isso repercutiu muito e, inclusive, a gente já havia mostrado o afastamento dos vereadores suspeitos de contratar funcionários fantasmas. A situação lá está tensa, mas ontem a gente voltou a Nova Serrana para ver mais detalhes desse caso. Confere aí. Em Nova Serrana não se fala em outra coisa. Depois que as novas denúncias vieram à tona, os eleitores estão indignados. Sempre é revoltante, né? É uma situação que não é só municipal, é nacional, nesse é de âmbito nacional. Mas assim, o eleitor sempre pagando, né? O povo sempre pagando por esses desmandos, né? Nesta quinta-feira, a TV Alterosa teve acesso em primeira mão e noticiou com exclusividade que o Ministério Público encontrou indícios de fraudes em meio aos documentos recolhidos no gabinete do presidente da Câmara Municipal, o vereador Osmar Santos. Nos papéis, pessoas pediam materiais de construção, empregos e até cirurgias e tinham a solicitação atendida de acordo com a promessa de votos. Não só Osmar, mas os outros vereadores, ao que parece, atendiam interesses particulares de pessoas que eram seus eleitores e dependendo da época em que isso for feito, isso vai ter que ser checado, pode configurar o crime de captação ilícita de sufrágio, um crime eleitoral, além da questão da improbidade administrativa por violação do princípio da impessoalidade. Causa revolta porque, igual eu estou esperando uma cirurgia, para mim tem 6 meses, né? E a minha é de urgência. E eu fico vendo que está passando pessoas na frente da gente simplesmente porque para ela votar nela. Se ela não votar, não vai passar. Eu acho isso erradíssimo. Não pode uma coisa dessa. Entre os casos analisados, o de um homem que solicitou a marcação de uma vasectomia com um recado: ok, vai votar. Já a mulher que esperava por uma cirurgia teve o pedido negado porque não votaria em Osmar Santos. Os documentos foram apreendidos durante uma operação na Câmara Municipal na semana passada. A promotoria investiga a contratação de funcionários fantasmas e acredita que os parlamentares também usavam dinheiro público para a compra de votos. O Ministério Público já identificou 8 funcionários fantasmas que recebiam de R$ 1.600 a R$ 2.800 por mês, sem nunca aparecer para trabalhar. 4 já prestaram depoimentos. A promotoria acredita que as nomeações e os favores, como doação de lotes e marcação de cirurgias, fazem parte de um esquema para beneficiar eleitores e pessoas que trabalharam na campanha dos vereadores investigados. Os 6 vereadores investigados seguem afastados. Na posse dos suplentes, a presidente interina da casa não quis falar sobre a situação. Eu não tenho nada a declarar no momento, porque eu não tenho, nas minhas mãos eu não tenho nenhum documento que eu possa falar. E eu só falo quando eu tenho documentos, tenho posse do que eu estou falando. O suplente do vereador Osmar Santos evita falar sobre as denúncias. Não tem nada a falar, não. O Ministério Público quer saber há quanto tempo o esquema funcionava e o prejuízo aos cofres públicos. Se houve essas doações de lotes, enfim, de valores para consulta, nós queremos saber exatamente se eles foram atendidos, como foram atendidos, porque isso pode configurar também, além de crime de peculato, vai configurar, obviamente, ato de improbidade administrativa. Tem que punir, ué. Punir. O brasileiro não aguenta isso mais não, essa roubação. Essa pouca vergonha, não é? Pouca vergonha, né? Essa é a palavra correta. Na verdade, são 2. Pouca e vergonha. E o Haroldo Caixeta mandou aqui: Alterosa alerta, TV fora do ar em Nova Serrana ontem e hoje. Coincidência? Deve ser, né? Deve ter tido algum problema em Nova Serrana. A gente vai pedir o nosso pessoal da técnica aí para ver o que está acontecendo em Nova Serrana. Mas você pode entrar aí, compartilhe o vídeo agora então no Facebook, Alterosa Alerta. Entra lá, Alterosa Alerta Centro-Oeste, você vai compartilhar a transmissão, porque tem mais uma reportagem sobre esse caso, vou deixar para comentar depois, porque após a primeira denúncia de contratação de funcionários fantasmas, inclusive a gente viu aí, dos 13 vereadores de Nova Serrana foram afastados dos cargos. Ontem, 5 suplentes tomaram posse, mas ainda falta um cargo para ser preenchido. E a gente vai ver agora quem são esses novos vereadores, como foi as posses de ontem. Vamos ver. Os nomes dos vereadores afastados ainda não foram retirados do painel eletrônico da Câmara Municipal, com 6 parlamentares impedidos de atuar.
a Justiça convocou os suplentes, que tomaram posse em meio a um clima de incerteza. Eu lamento muito o ocorrido e que eu vou aproveitar a oportunidade e abraçar e dar o meu melhor. Não sei por quanto tempo, mas o tempo que eu estiver aqui, eu quero ser o mais íntegro e verdadeiro possível com a população de Nova Serrana. Durante uma operação na semana passada, o Ministério Público afastou os 6 vereadores, investigados por suspeita de contratar funcionários fantasmas. Dos 6 suplentes convocados para a cerimônia de posse, apenas Remirton José Pedro, suplente do Juliano da Boa Vista, não compareceu. A Câmara de Nova Serrana tem 13 vereadores e mesmo com o afastamento, os 6 investigados continuam a receber os salários de R$ 7.700 por mês. Agora, a folha da casa vai ter 6 parlamentares a mais e só com isso vai aumentar os gastos mensais em quase R$ 50 mil. Cada vereador de Nova Serrana tem direito a 2 assessores e um auxiliar. Os 18 funcionários dos 6 parlamentares afastados não foram dispensados. Esses assessores que estão com vínculo é a mesma situação dos vereadores. Até que se tenha uma decisão definitiva, eles ainda não foram condenados também. Então, tem que aguardar a evolução do processo para ver como que vai se dar essa situação. A princípio, eles todos continuam recebendo. Ao tomar posse, os suplentes passam a ter os mesmos direitos dos vereadores afastados e vão permanecer no cargo por tempo indeterminado. Deixa um pouco inseguro, né? A gente não foi pego de surpresa, mas vamos fazer o melhor para a população, o que for deixar no prazo que a gente tiver aí, a gente vai estar trabalhando em prol da população nova-serrana. A presidente interina da Câmara garantiu que o aumento nos gastos não vai comprometer os trabalhos da casa. Quanto ao impacto, nós temos aqui o nosso jurídico que está tomando conta de tudo e eu tenho certeza que, com fé em Deus, vamos conseguir fazer uma bela administração, dando continuidade e zelando pelo que é patrimônio público. É isso. Você viu aí 6 vereadores afastados, 5 suplentes já tomaram posse, está faltando 1. E, infelizmente, os vereadores vão continuar recebendo salários. Mas aí alguém vai falar, mas Cláudio, a investigação ainda está acontecendo. Pode ser que lá no fim não seja comprovada a culpa deles. E aí, eles vão ficar sem salários? Olha, da mesma forma que eles foram afastados, penso eu, a lei deveria dizer o seguinte: durante o tempo que vocês foram afastados, o salário de vocês também não será pago. A gente vai guardar esse dinheiro. Se lá no fim do processo ficar provado que vocês não têm culpa nenhuma, vocês vão receber os salários atrasados. Caso contrário, vocês não vão receber. Porque é uma pouca vergonha. É uma pouca vergonha. Chega disso. Ninguém aguenta mais. Em relação a essa questão da compra de votos, eu já falei diversas vezes aqui no Alterosa Alerta, isso não acontece só em Nova Serrana, não. Isso acontece no Brasil todo. No Brasil todo acontece. O que tem de vereador que consegue consulta, por quê? Às vezes o vereador diríamos que é da base do prefeito. Aí tem alguém na Secretaria de Saúde que só serve para encaminhar. Procura fulano lá que vai resolver o problema. Aí o camarada já anota lá. Aí quem está na fila sofre, porque essa pessoa já ganha lá a sua vaga lá na frente. Acontece todo dia, todo dia. Aquele leva e traz, é a troca. Inclusive, a gente tem visto aí, acontece em Câmara de Deputado, acontece na Câmara Federal, acontece em tudo quanto é lugar. E a gente tem que parar com isso, a gente tem que tem que dar um basta nisso na política brasileira. Vereador tem que trabalhar para a população, tem que esquecer prefeitura, tem que fazer para o todo, não para um grupinho pequenininho. Como tem acontecido em Nova Serrana e também nas outras cidades que infelizmente não tem denúncia, mas todo mundo sabe o que acontece. Possivelmente você já fez isso. Ficou numa situação difícil lá, o Sistema Único de Saúde não atende. Vamos procurar o vereador A, vereador B, político A, político B, que eles vão resolver. Acontece, acontece. Aí como é que a gente vai cobrar depois? Não tem como, infelizmente.